amigos, sejam bem-vindos de volta ao TCE Decide, um programa da TV MPCPE, que é a TV do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, no YouTube. O programa de hoje é especial porque fala do julgamento do primeiro incidente de uniformização de jurisprudência julgado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco. Em primeiro lugar, eu quero falar para você sobre o que é isso, né? O Tribunal de Contas, ele é um órgão plural, formado por 7 conselheiros, cada um com suas ideias a respeito do direito. Ele é dividido em câmaras, cada uma com 3 conselheiros. O presidente não faz parte de uma nem de outra. Ele se reúne com o plenário, quando os 7 conselheiros se unem para resolver alguns temas. Então é natural que existam divergências. Às vezes uma câmara decide uma coisa, outra câmara decide diferente. Então é necessário uniformizar esse entendimento para dar a você segurança jurídica. O que é isso? É para saber que seu processo, quando ingressar no tribunal falando sobre certo assunto, vai ser julgado da mesma forma que o processo do Zezinho, uniformizar os entendimentos, certo? Então, o incidente é para fazer isso, que o tribunal diga, olha, esses casos serão julgados desta forma. Então, qual era a controvérsia que existia? Existe uma lei, a Lei 10.028, que pune severamente algumas condutas do gestor. Entre essas condutas está a de não tomar providências para reconduzir a despesa total com pessoal, pagamento de servidor, aos limites estabelecidos na Constituição e nas leis. Olha só, quem é servidor pode ficar até chateado. Limitar o gasto com servidores, mas raciocina comigo, como cidadão. Se o Estado gastar tudo que ele tem para pagar funcionário público, não vão sobrar recursos para que ele invista em outras coisas. Eu não posso gastar tudo, por exemplo, para pagar os professores, senão não vou ter dinheiro para manter a escola e a conta de luz, a conta de água e a merenda dos estudantes e para expandir a escola e outras despesas com saúde, certo? Por exemplo, então o poder público tem que gastar, usar recursos para remunerar seus servidores, claro, mas tem que sobrar recursos para atender às outras necessidades da população. Então a lei colocou, por exemplo, para os municípios, que o poder executivo, que é o que está mais próximo do cidadão, que presta o serviço de saúde, serviço de educação, nos estados na União também presta o serviço de segurança pública. Então o poder executivo, ele pode gastar no máximo 54% de um índice que é chamado receita corrente líquida com a remuneração de pessoal, gastos com pessoal em geral. Se ele ultrapassar esse limite, ele vai ter um prazo para voltar para dentro desse limite. O prefeito, no âmbito do município, ele tem que tomar providências para reconduzir a despesa aos limites. Se ele der de ombros, deixa para lá, que fique assim mesmo, ele deve ser punido. A multa prevista é muito pesada, 30% dos rendimentos anuais do prefeito. Imagine um prefeito que tem uma remuneração de R$10 mil por mês, portanto 10 vezes 12, R$120 mil por ano, ter que pagar 30% disso. R$36 mil de multa. Pense bem, uma pessoa que ganha 10 mil por mês, pagar 36 mil de uma multa. Isso é muito pesado. E mais, isso não é individualizado. O que é individualizar? Veja, se 2 prefeitos estão com 75% da despesa da receita corrente líquida comprometidos com despesa com pessoal, eles devem ser multados exatamente da mesma forma? Pode ser que um tenha recebido da prefeitura com a despesa dentro dos limites, lá em 52%, e irresponsavelmente elevou para 75%. Outro pode ter sido ao contrário, recebeu a herança maldita com 80%, já se esforçou, reduziu para 75%, então ele não pode ser punido exatamente da mesma forma que o outro. Então é dentro desse contexto que a gente não pode dizer, olha, a multa vai ser de 30% para todo mundo. Ricardo, mas a lei fala em 30%. O tribunal já raciocinou assim, mas depois veio um tal de LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que exigiu que você analisasse as circunstâncias daquele caso, as dificuldades reais do gestor. Você tem que analisar a conduta em cada caso. Você tem que individualizar.
Então, analisando esta lei 10.028 que prevê a punição, nesse contexto de individualizar a pena de acordo com a conduta de cada um, o Tribunal de Contas chegou à conclusão de que a multa é de até 30%. Mas aí vem uma pergunta, é até 30%, mas tem um patamar mínimo? Muito bem, Tribunal de Contas de Pernambuco, julgando um incidente de uniformização de jurisprudência para falar desses aspectos sobre o patamar mínimo e como fixar a multa, respondeu a perguntas que foram feitas no incidente. Existe patamar mínimo? Se existir, efetivamente, sendo positiva essa resposta, qual é esse percentual mínimo da multa? E mais, como você vai fixar a multa? Como vai ser definido? Quais são os critérios para dizer que uma multa é de 10%, ou de 15%, ou 18%? Quais são os critérios? Então o tribunal definiu algumas teses que devem ser repetidas nos processos semelhantes. As principais teses nós vamos explicar aqui. Em primeiro lugar, o tribunal disse, olha, a multa mínima vai ser de 6%. De onde é que ele tirou isso? Ele comparou o caso com outras multas que ele aplica para casos severos. Tem uma prevista no artigo 73, inciso 3º da Lei Orgânica do próprio Tribunal, que deixa claro que naqueles casos graves, a multa mínima que se aplica é de 20% do limite máximo. Como o limite máximo aqui é de 30%, então 20% de 30%, 6%. Então o tribunal respondeu em primeiro lugar que existe sim a multa mínima e ela é de 6%. Claro que no máximo é 30%, que é o que foi previsto na lei. E claro que não se pode fixar nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Então ela tem que variar de 6 a 30%, certo? Agora, quais são os aspectos que vão ser analisados para definir um percentual entre 6 e 30%? Bem, o tribunal raciocinou o seguinte. Primeiro, eu tenho que verificar qual foi o dano gerado para a administração, para o poder público. Qual é o dano? Veja, quanto maior é a despesa, quanto mais eu ultrapasso o limite, menos sobra dinheiro para as outras atividades do Estado. Então, quanto maior o extrapolamento, maior deve ser a multa, porque o dano aí é indisponibilizar, deixar o dinheiro fora, não poder mais gastar com as outras despesas do poder público. Então, quanto maior o descumprimento, maior deve ser o percentual da multa. Agora, além disso, eu falei para vocês, não é porque 2 prefeitos estão com limite de despesa com pessoal em 60% que eu tenho que puni-los da mesma forma, porque eu tenho que analisar o que cada um fez. Se estourou o limite, ele tem um prazo para voltar para dentro do limite. Naquele prazo, quais foram as medidas tomadas? A lei diz quais são as medidas. Ele tomou aquelas medidas, elas eram suficientes. Então o tribunal disse, o outro aspecto a ser analisado é exatamente quais foram as medidas tomadas, quais foram os esforços daquele gestor para definir, para conseguir reconduzir a despesa, melhor dizendo, com o pessoal para os limites. E além disso, existem casos em que o gestor faz todos os cálculos e diz, eu tenho que tomar medidas A, B e C, e aí eu volto para dentro dos 54%, toma aquelas medidas, mas acontece algo de extraordinário no meio do caminho que ele não previa. Por exemplo, uma grave crise faz com que a receita, que é um repasse do fundo de participação para os municípios, caia. E aí, o percentual dessa despesa utilizado não é reduzido. Então, se o gestor adota medidas que ele demonstra para o tribunal, ele tem que demonstrar isso, que seriam suficientes para reconduzir a despesa com o pessoal para dentro dos limites, o que ele fez não feriu a lei. Ele tomou as medidas, porque o ilícito é deixar de tomar as providências. Então, nesse sentido, se decidiu no tribunal que isso não é ilícito. Ele não pode ser punido. Usando um linguajar técnico, a decisão foi dizer que é atípico. Dizer que aquilo é atípico é que aquele fato não se enquadra no que está na lei como ilícito, não se enquadra naquele tipo, que é aquele modelo que está na lei, ou seja, dizer que é atípico é dizer não é ilícito, é dizer que o gestor não vai ser punido. Então, nesse sentido, as duas próximas teses. Primeiro, dizer que é atípica, ou seja, não é ilícita, a conduta do responsável que promove na forma e nos prazos da lei a execução de medidas para redução do montante da despesa total com o pessoal. Então, ele promoveu as medidas, exonerou comissionados, tomou algumas medidas. Agora, ele tomou as medidas, mas não foi obtido o reenquadramento por motivos alheios à sua vontade, que é por motivo alheio, claro. Se ele exonerou alguns servidores comissionados que daria para voltar a despesa para o patamar legal e, ao mesmo tempo, contratou temporários, aí não foi um motivo alheio, não conseguiu reconduzir porque ele tirou com uma mão e deu com a outra.
certo? Agora, se for uma queda de receita inesperada, aí sim é um motivo alheio. Agora, é óbvio que é ônus do gestor, ou seja, é ele, não é o tribunal que vai calcular para verificar isso, não. É ele que tem que mostrar para o tribunal, olha, eu fiz os cálculos aqui todos certinhos, pelos meus cálculos voltaria, tá vendo aqui, voltaria, só que aconteceu essa tragédia aqui, essa pandemia, esse gasto a mais. Então, nesse caso, eu não cumpri, então a conduta vai ser atípica, ou seja, o tribunal não vai puni-la. E o outro ponto é dizer, sim, perfeito. Se a gente vai punir, se o fato é típico, ou seja, ele não tomou todas as medidas necessárias, nós vamos punir entre 6 e 30. Mas o que é que vai me fazer decidir entre 7, 8, 10, 15, 29, 30? Quais são os aspectos? E a gente comentou aqui. Você vai analisar os danos presumivelmente causados à administração. Como é que você vai aferir isso? Você presume que os danos foram causados de acordo com o percentual de extrapolação do limite total da despesa com o pessoal. Ou seja, quem está com o limite em 80% causa um dano maior do que quem está com o limite em 60%, apesar de os dois terem sido extrapolados. Né? Nos dois casos se extrapolaram os limites. Então, em primeiro lugar, se analisa só isso. Mas como eu falei para vocês, podem ter 2 prefeitos, os 2 estão em 65, mas um foi que levou para 65 e recebeu tudo certinho. O outro recebeu a tal da herança maldita lá em 80 e ele reduziu para 65. Não tomou todas as medidas necessárias, pelos cálculos não dava para voltar para o limite só com isso, porque se desse o fato seria atípico, né? Mas ele conseguiu voltar para os 65 e deve ser punido de maneira mais suave, porque ele se esforçou. Então você vai analisar também o esforço do gestor, demonstrado por medidas concretas, o que ele fez de concreto para reconduzir a despesa total com o pessoal para os limites legais. Isso aí tudo deve ser analisado. Também se falou que são analisadas as atenuantes, agravantes. Então você analisa todos esses aspectos para chegar à multa ótima. Não é ótimo tomar multa, mas a multa ótima é a multa exata, de acordo com o princípio da individualização da pena, que é aplicá-la da maneira precisa para cada indivíduo. Importantíssimo julgado do TCE. E espero que você sempre nos acompanhe para que a gente esclareça para vocês aqui as decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Até a próxima!